Tô bem cansada. Mas tá bom, graças a Deus chegou a Tá sexta-feira. bem quebrada. Você conseguiu tomar banho já? Claro que não. Então, se você, depois que você, eu tomei. Depois que eu tomei, eu dei uma melhorada. Então, é que eu acabei de entrar. Aí eu liguei para dar um oi. Querida. Chegou na hora H. Bom, agora sim eu vou Chegou na hora dizer. H. Deus abençoe muito. Vera, boa noite. Diga aí, Elias. Agora eu vou falar direito. Boa noite a todos, feliz sábado. Eu estava envolvido com outro assunto aqui, não dei atenção direito. Desculpa aí. É isso. Que isso. Tranquilo. Boa noite, lindão. Boa noite, Marli. Boa noite. Cheguei E da rua aí? agora, Tudo mas estou belezura? livre. Tudo bom? 100%? Povo tudo chegando, tudo no limite. Olha o Caião aí, ó. Caião e Mas seu estamos cavanhaque aí, ó. Bom sábado, gente. Feliz sábado para todos. Feliz sábado, meus lindos. Boa noite, Gi. Eu coloquei para gravar aqui, viu, Gi? Se a sua internet não estiver muito legal, eu vi sua mensagem lá, eu coloquei para gravar, tá? Tá gravando aqui, depois eu disponibilizo também. Bri- Gente linda, já são 8h09. Vamos mandar Obrigada, bala, já pastor. está começando? E aí, Gi? Por nada, querida. Tudo belezinha? Ah, você tá, tô te vendo bem aí, acho que vai dar para acompanhar também. Mas cliquei a gravação, tá? De toda forma. Depois a gente disponibiliza a gravação. Vamos fazer uma oração para a gente poder começar, então? É o meu que travou ou só a da Gi que travou? Acho que foi o dela mesmo, né? Vocês estão todos ouvindo aí? Sim. Voltei. Beleza. Vamos orar, meus amores? Fechem os olhinhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, eu quero louvar o nome do Senhor nesta noite, porque é a noite na qual nós adentramos no último dia da semana, dia de sábado. Nós temos motivos para louvar o nome do Senhor, porque mais uma semana se completa para nós. E nós, ó Deus, estamos aqui, reunidos para poder adorar ao Senhor, para poder louvar ao Senhor, para poder lhe conhecer melhor, saber sua vontade para a nossa vida, para receber, ó Deus, a verdade que liberta, a paz que vem do Senhor, para recebermos o direcionamento para a nossa vida, sabemos como devemos nos conduzir e também, ó Deus, nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Quero nessa hora, Pai, entregar a vida de cada um de nós em suas mãos, pedir sua bênção, sua salvação sobre nós, sua graça maravilhosa repousando sobre nós, o perdão de nossos pecados, pelos nossos pecados, e a sua direção, a direção do seu Santo Espírito, nesse estudo que faremos, ó Deus, para que compreendamos a sua palavra e que esta palavra transforme nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Minhas riquezas, nesta noite aqui, eu não vou usar nenhum tipo de projeção. A gente vai apenas aos textos bíblicos. A gente vai diretamente a eles para podermos descobrir definitivamente qual é a marca da besta. Tá bem? Apenas recapitulando o que vimos anteriormente, estudamos a respeito do anticristo, vimos que é um poder que se opõe de fato ao Senhor Jesus Cristo, é um poder que guerreia contra Deus, guerreia contra os filhos de Deus, guerreia contra a lei de Deus, e por um período da história que Daniel descreveu como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 1260 anos proféticos, esse poder agiu de maneira mais intensa e ali fez barbaridades, cometeu atrocidades, perseguiu o povo de Deus, matou muitas e muitas pessoas, mudou a lei de Deus, e este poder, no final do período dos 1260 anos proféticos, no ano de 1798, sofreu uma ferida mortal, como está lá em Apocalipse capítulo 13, e essa ferida mortal ocorreu quando o general Berthier entra ali em Roma, aprisiona o Papa, destitui a Igreja Católica ali das terras que tinha, e isso foi uma ferida mortal. Parecia que o anticristo tinha caído, parecia que esse sistema havia desaparecido da história.
Entretanto, o Apocalipse também diz para nós que esse poder, a ferida seria curada e toda a terra se maravilharia. Isso está lá em Apocalipse capítulo 13 também. E isso aconteceu no ano de 1929, desde quando Benito Mussolini devolveu ali ao Vaticano, deu ao Vaticano, tornou ali de fato um estado novamente, devolveu as terras, vários hectares de terras, e constituiu novamente como um poder neste mundo aqui. Mas vamos hoje nos deter especificamente no que é a marca da besta. Nilson e Francisco, muito boa noite a vocês, lindezas. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, queridos? Tudo tranquilo? Pastor Hugo, seu som está muito baixo aqui para a gente. Deixa eu só perguntar para o pessoal. Pessoal, meu som está chegando baixo para todo mundo? Estou conseguindo entender bem. Tá ótimo. Ou estão... Aqui Elias, tá ok. Tá ouvindo bem? Francisco e Nilza, é algo no equipamento aí de vocês, meus lindos. Na internet. Provavelmente é aí, Nilza. O pessoal tá ouvindo bem. Eu acho que é aí a questão. Vê aí com o fone. Melhorou? Colocamos o fone. Colocamos o fone de ouvido. Estão ouvindo melhor? Colocamos o fone de ouvido. Tá na mesma altura. Já, tá bom. Tá na mesma altura? Mas estão conseguindo ouvir? Sim. Olha, estão conseguindo ouvir? E hoje temos que ouvir com muita atenção, porque tem grandes coisas a se ouvir, né? Grandes revelações. Exatamente. Deixa eu só dar uma confirmadinha aqui se a minha internet tá tudo certo. Bom, preparados então? Vamos ao primeiro texto da noite, Apocalipse, capítulo 14. Vou só fechar os microfones para que talvez não fique nenhum tipo de interferência, tá bem? Acho que agora o som vai chegar mais limpo aí até você. A qualquer momento, dúvidas, questionamentos, contribuições, é só abrir o seu microfone e falar, fique à vontade, tá bom? Então vamos a João capítulo 14, verso 15, ver Jesus falando algo muito especial para nós, muito importante. João capítulo 14, verso de número 15. João 14, verso 15. Eu vou pedir para a Nilza ler para nós, por favor, querida. João 14, 15. Só abra o microfone, por favor. João 14, verso 15. Eu já vou pedir, por favor. João 14, 15. Isso. Aí eu já vou pedir, por gentileza, para que a Marli, já deixa aí, a Marli e o Caio, já deixem aberto em Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. A Marli e o Caio, por favor, já fiquem Apocalipse 14, 12. A Eliana e a Erin, por favor, já fiquem aí com Isaías capítulo 14, verso 12 aberto. Isaías 14, verso 12. Isaías 14, 12, ok? Aí. Giovana, querida, você consegue ler um também? Não? Tá, tranquilo. KT, você lê para nós, por gentileza, depois 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vamos lá, então? Então, João 14, 15, Nilza e Francisco vão à leitura, todos atentos ao texto, por favor, ouçam aí. João 14, 15, o que Jesus tem para dizer para nós essa noite? Amém. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês que me amam obedecerão aos meus mandamentos, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ok. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui para vocês e para mim? Quem o ama, se alguém o ama, essa pessoa guarda os seus mandamentos. Então, eu quero propor aqui logo de cara que a marca da besta, ela está contra estas palavras de Jesus. Jesus disse que quem o ama guarda os seus mandamentos. Alguma dúvida? Não. Muito claro? Para mim, não. Tranquilinho? KT, Tranquilo. Agora você vai ler para nós Apocalipse 14, verso 12, por gentileza, querida. Vocês vão perceber que esse estudo aqui vai ser assim, papum, texto bíblico, texto bíblico, texto bíblico, e no final você vai saber qual é a marca da besta. Tá bom? Só pela Bíblia. Apocalipse 14, verso 12. É eu?
Eu não era a primeira João? Não, desculpa aí, Catê. Quem ficou com Apocalipse 14, 12? A Marli. Desculpa aí. Sou Foi eu, mal. sou eu. Marli, Apocalipse 14, 12. Por favor, querida. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pessoal, esse texto ele tem uma conotação muito especial dentro disso que a gente está estudando, porque ele está dizendo a mesma coisa, especificamente que Jesus falou. Jesus falou que quem o ama, quem anda com ele, quem é fiel a ele, ou seja, quem o ama, guarda os mandamentos dele, certo? E Apocalipse capítulo 14, ele está falando especialmente sobre o povo do tempo do fim. O povo de Deus que vive nos dias antes da volta de Jesus. É importante ressaltar aqui que a marca da besta será imposta pouco antes da volta de Jesus. E nestes dias em que a marca da besta está sendo imposta, existe um povo, é o povo de Deus. Os santos, como diz Apocalipse 14, 12, o que eles estão fazendo? Eles estão perseverando em guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Então note que Jesus disse, quem me ama guarda os meus mandamentos. Logo antes da volta de Cristo, com a marca da besta sendo imposta a toda a humanidade. Apocalipse 14, 12 diz que o povo de Deus, os que são fiéis a Deus, continuam guardando os mandamentos dele e têm a fé em Jesus. Alguma dúvida? Não. Tranquilinho? Tranquilo. Para mim, para nós, tá claro tranquilo até aqui? Perfeito. Maravilha. Agora, Isaías 14, 12. Eu vou pedir que a Eliana e a Erin façam a leitura, por favor. Aí só escolhe qual das duas vai fazer essa leitura. Isaías 14, verso 12. Eu gostaria que vocês atentassem agora para um detalhe. O detalhe é o seguinte. Deus, ele tem... A Bíblia diz que Deus ele está em seu trono. Isaías capítulo 6 menciona que Isaías viu o Senhor Deus assentado num trono alto e sublime. A gente precisa compreender que o trono de um rei, ele simboliza, na verdade não é que simboliza, ele representa o governo desse rei. Ele representa a autoridade desse rei. Ele representa as leis deste rei. Portanto, o trono de Deus, ele representa a lei dele, porque é do trono dele que ele governa todo o universo. É do trono dele que ele rege todas as coisas, como rei do universo, como senhor dos senhores. Portanto, o trono de Deus é a base da lei de Deus. Agora, note o que Satanás quis fazer em relação ao trono de Deus, em relação ao governo de Deus. Veja a visão que ele teve a respeito do governo de Deus e o que ele quis fazer. Isaías 14, 12. Por favor, queridas. Isaías 14, 12. Me ouvem? Sim. Ouvindo. Ok. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Pode continuar, querida. Já terminou. Não, mas Isaías pode ler o 12. seguinte também. Isso, Ah, pode tá. ler o 13 também. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas pirâmides do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Continua? Pode continuar. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo... Ok? Parou? Tranquilo, até aí tá tranquilo. Ok. Vocês perceberam que aí apareceu a palavra trono nesse texto? Perceberam que apareceu a palavra trono? O que Satanás ele desejou no coração dele e o que foi o pecado de Lúcifer? A Bíblia está dizendo para você e para mim que Satanás, em dado momento de sua história, ele olhou para Deus, assentado em seu trono, governando o universo, regendo todas as coisas, tendo a lei dele, que a Bíblia mesmo declara que é boa, perfeita e agradável. A lei de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
E Satanás, num dado momento, ele disse o seguinte: opa, pera um pouquinho. Eu vou erguer o meu trono acima do trono de Deus. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo, mas o semelhante aqui não é no sentido do caráter, de ter o caráter de Deus, mas é no sentido de eu quero ser Deus, eu quero ocupar o lugar de Deus, eu quero ocupar o trono de Deus. Quando a Bíblia diz que Satanás ele quer erguer o trono dele, a Bíblia está dizendo o seguinte, que Satanás ele quer estabelecer as leis dele e que ele está contra a lei de Deus. Portanto, veja só, Jesus disse que quem o ama guarda os seus mandamentos. Segue o raciocínio comigo. Quem o ama guarda os seus mandamentos. Apocalipse 14:12 disse para você e para mim que antes da volta de Jesus, o povo de Deus continua perseverando em guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Mas nós vimos que o que originou o pecado lá atrás foi quando Satanás quis estabelecer o governo dele no lugar do governo de Deus. Ou seja, quando ele quis lançar a lei de Deus por terra, colocando o trono dele acima do trono de Deus. Presta atenção agora. Desde então, Satanás, ele ataca aqueles que tentam guardar a lei de Deus. Desde então, Satanás, ele odeia aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E você vai encontrar várias situações na Bíblia e na história também do cristianismo, na qual filhos e filhas de Deus que foram fiéis aos mandamentos de Deus foram perseguidos e mortos por obedecerem a Deus. Filhos que estavam amando a Deus do jeitinho que Jesus disse. Quem me ama, guarda os meus mandamentos, Jesus falou. Entretanto, Satanás perseguiu, através de pessoas neste mundo aqui, os filhos de Deus que tentaram viver de acordo com a lei de Deus. Vamos ver o primeiro exemplo disso? Vamos lá agora a primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Primeira carta de João, 3, verso 1. Quem que ficou com esse? Foi a KT, né? Isso. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Foi 1 João 3, 1? Foi? Foi. Acho que foi. Deixa eu só ver aqui. Calma aí, aguenta aí, segura aí, não sai daí não. É que é a continuação. 1 João 3, 1. Só um momentinho. Eu vou pedir para você continuar lendo, por favor, minha querida. Pode Só um continuar? segundinho. 1 João 3, 1. Calma aí, só um instantinho. Não, só um instantinho. Só um segundinho, queridos. Só um segundinho. Minha querida, é 3, verso 12. Me desculpa. 12? 1 João 3, 12. É o verso 12. Desculpa. Perdão, queridos. Não, 1 João 3, verso 12. Por então, favor. tá. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Ok. Queridos, alguém saberia me explicar por que Caim matou Abel? De acordo com esse texto aí, está sendo dada a razão por que Caim matou Abel. Por que foi? Um de cada vez, não precisam brigar, tá? Não briguem. Por que Caim matou Abel? Por causa Ele da queria... Então, Não ele tinha precisam inveja brigar, porque... Não, desculpa. Pode ir você primeiro. Não, pode falar. Falem aí. Por que Caim matou Abel? Diga aí, Caião. Não, ele queria agradar a Deus da forma dele, né? E era a forma errada. O irmão agradava da forma correta, ele ficou com inveja e matou. Isso. Então quer dizer que é o seguinte, ó. Ele não queria obedecer a Deus, Caim. Mas ele viu que Abel estava obedecendo.
E porque ele viu que Abel estava obedecendo, ele foi e matou o seu irmão. Então perceba o que está acontecendo aqui. O ódio que Satanás tem pela lei de Deus está sendo agora expressado através da vida de Caim. Por quê? Porque Deus deu uma ordem, e a ordem era que todo sacrifício deveria ser, toda oferta deveria ser, de fato, um sacrifício. Um animalzinho deveria ser sacrificado. Isso quer dizer, então, que Caim não obedeceu e Abel obedeceu. Lembra que Jesus falou que quem ama guarda os seus mandamentos? É o que Abel estava fazendo. Deus tinha mandado fazer uma coisa, Abel estava obedecendo, mas Caim não. E por que Caim matou Abel? Porque Caim não quis obedecer e Abel quis obedecer. Queridos, prestem atenção nisso. Desde os tempos antigos, Satanás inflige perseguição àqueles que guardam os mandamentos de Deus. Quem guarda os mandamentos de Deus é perseguido. Gravem isso. Pegaram a ideia aqui? Vamos ler um outro texto que fala isso? Olha só o que vai dizer aqui, João capítulo 15. Esse eu vou ler, tudo bem? João 15, do 17 até o verso 20. João capítulo 15, do verso 17 até o 20. Todos acompanhando aí? Tranquilinho? Vou fazer a leitura aqui, tá bem? Vou ler aqui, então, João capítulo 15, do verso 17 até o 20. O texto diz assim, ó. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O que Cristo está dizendo aqui simplesmente é o seguinte. Ele foi fiel e foi assassinado. Se você e eu formos fiéis também, em algum momento, isso vai gerar perseguição contra nós. A perseguição, ela acontece porque existe um inimigo que odeia a lei de Deus. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas a luz incomoda as trevas. O bem incomoda o mal. A verdade incomoda o erro. Até aqui nós temos visto o seguinte, que quem ama a Deus procura viver de acordo com a sua vontade. É o que Abel estava fazendo. Mas saiba que quem não ama a Deus, em algum momento, vai perseguir aquele que ama a Deus. E por quê? Porque quem não ama a Deus não está fazendo o que Deus diz. E vai olhar para o outro que está fazendo o que Deus diz, vai ficar com ódio, com raiva. E incitado pelo inimigo de Deus, vai perseguir aquele que está guardando o mandamento de Deus. Nós estamos vendo aqui o que é a marca da besta. Ok? Vamos chegar lá. Todos acompanhando até aqui, tranquilinho? Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade, essa é a hora. Nós vamos ver mais alguns exemplos aqui de perseguições contra quem estava fazendo a vontade de Deus. Vamos agora abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel, e a gente vai ler aqui duas histórias nas quais o povo de Deus foi perseguido, os filhos de Deus foram perseguidos porque estavam sendo fiéis a Deus. Simples assim, perseguidos porque estavam obedecendo à lei de Deus. Vamos abrir em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vamos ver quem está aí na área. Luiz, você está na área aí, Buitão? Luiz ou Cláudia? Está na área aí? Opa, positivo e operante. Bonitão. Você lê para nós, por favor, querido. Eu vou te falando os versos e você vai lendo, por gentileza. Daniel 3. Mano. Fechou. Aí o pessoal vai acompanhando aí, por favor, tá? Daniel 3. Só para a gente pegar o contexto, a gente vai ler alguns versos, só para entender aqui o que está acontecendo. Mas é a mesma coisa. Existem pessoas que estão querendo ser fiéis a Deus e pessoas que não estão querendo ser fiéis a Deus.
E aqueles que não querem ser fiéis a Deus perseguem aqueles que estão sendo fiéis a Deus. Daniel, capítulo 3, lê para nós os versos 1 e 2, por favor, Lois. Ok. O rei Daniel 3, 1 e 2. Perfeito. Vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros de todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O verso 6, por favor, querido. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vamos entender o que está acontecendo aqui, queridos. Vejam só. Um rei chamado Nabucodonosor, a gente já estudou um pouquinho isso, já ouviu, né, em outros estudos. Este rei, ele fica simplesmente muito louco. Ele ergue uma estátua e agora ele está com a síndrome de Deus. Ele está se achando Deus. Aliás, isso era comum acontecer nos tempos antigos. Os deuses pagãos, muitas vezes, eles se consideravam divindades. E esse rei, então, ele ergue uma estátua toda de ouro. Note que as medidas da estátua são de 60 côvados de altura por 60 de largura. Qual que é mesmo o número da besta, gente? Qual é o número da besta? 666. Note que quando a Bíblia está falando ali a respeito do rei da Babilônia, ela fala que o rei está fazendo uma estátua de 60 por 6. 60 é múltiplo de 6, né? Então ali ele está usando números na casa dos 6. Aliás, Babilônia, foi Babilônia que inventou o sistema sexagemal. O relógio que a gente usa hoje, como que é o relógio que a gente usa hoje? Ele tem 12 horas, não é? E ele está dividido ali, as 6 primeiras horas, a primeira metade tem 6 horas, a segunda metade também tem 6 horas. Sabe onde isso aí foi inventado? O sistema sexagemal? Lá na Babilônia. Interessante, não é? Curioso isso. Todas elas estavam ligadas ao número 6 também. O peitoral que o sacerdote babilônico usava, ele estava todo entalhado ali, era sempre de 6 em 6 as pedras. Quando o Apocalipse fala que o número da besta é 666, é uma referência à Babilônia. Grava isso, segura um pouquinho aí, mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas note que esse rei faz uma estátua, e o que ele quer que façam mesmo? Ele manda chamar todo mundo, todos os governantes, né, sátrapas. Os sátrapas eram o quê? Eram como que prefeitos. Eles cuidavam de regiões, de satrapias. Então, ele chama todos os seus governadores, todos os seus sátrapas, e ele reúne todo mundo e ele diz o seguinte: vocês estão vendo essa estátua enorme que eu fiz aqui? Pois bem, vai ser tocada uma música, e ao som da música, todos vocês devem se ajoelhar, e todos aqui no meu reino também, que ouvirem a música, devem se ajoelhar na mesma hora e adorar a imagem que eu ergui. Que absurdo! Um homem exigindo a adoração para si. Lembremos que toda adoração que não é para o Deus Altíssimo, em última instância, ela vai para Satanás. Todos os deuses falsos que existem, todos os ídolos falsos que existem, eles nada mais são do que uma máscara usada pelo inimigo de Deus para procurar receber a adoração para si mesmo. E agora esse rei, ele está querendo a adoração para si. E mais, tem um decreto. E qual que é o decreto? Quem não se ajoelhar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, havia um decreto de morte. Quem não se ajoelhar diante da estátua vai ser morto. E alguém pode pensar assim, mas que coisa mais absurda. Pois é, absurdo mesmo. Absurdo mesmo. E o que estava em jogo aqui, queridos? A adoração. Adoração. Sabe por quê? Porque há um mandamento entre os 10, está entre os 4 primeiros, aliás, é o segundo mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, no qual a Bíblia diz assim, ó:
Não farás para ti imagem de escultura. Você não deve se ajoelhar diante delas, você não deve adorar nenhuma imagem. Você deve adorar somente a Deus, ao Deus Altíssimo. E não pode haver uma imagem para você adorar a Deus. Satanás, ele estava querendo fazer com que filhos de Deus se curvassem e transgredissem o mandamento de Deus que mandava não adorar ídolos. Então, havia um decreto de morte para quem se ajoelhasse, para quem não se ajoelhasse diante da estátua. Agora, a continuação do texto, Lois, você lê para nós, versos 19 e 20, por favor. Daniel capítulo 3, versos 19 e 20. Eu vou ler então, tá? Lois. Não, já tá aqui no esquema. Desculpa, eu tinha tirado o áudio aqui. Vamos lá. Tranquilo, então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transformando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. É 19 e 20, né? Já foi, querido. Tá ok. Obrigado, lindão. Queridos, agora olha só. Jesus disse, quem me ama guarda os meus mandamentos. Apocalipse disse que antes da volta de Cristo, os santos, os salvos, estarão guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Caim matou Abel porque Abel estava guardando os mandamentos de Deus. Satanás quis erguer o seu trono acima do trono de Deus porque ele quis jogar a lei de Deus por terra. Nós encontramos esse episódio agora de Daniel, dos amigos de Daniel sendo jogados na fornalha de fogo. Por quê? Porque eles estavam sendo fiéis a Deus, guardando o mandamento de Deus, que diz para não adorar imagem, e eles são ameaçados de morte. Aliás, eles são jogados para morrer. É que Deus os livra, mas eles são jogados para morrer. Vocês estão pegando aqui a essência do que é a marca da besta? Satanás tem ódio da lei de Deus e daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas vamos ver uma outra história para comprovar isso mesmo? Olha só. Só um detalhe. Essa história que nós lemos de Daniel capítulo 3, ela mostrou para nós que uma imagem tinha sido erguida e tinha sido exigida adoração. Grave estas palavras, porque o que vai acontecer em Apocalipse 13, quando fala sobre a marca da besta, vocês vão perceber que lá também tem uma imagem que é erguida. E também é exigida adoração a essa imagem. Então, o que aconteceu em Daniel capítulo 3, algo muito parecido vai acontecer no final da história da humanidade. E tem a ver com a imposição da marca da besta. Tá bem? Vamos ler agora Daniel capítulo de número 6. Daniel 6. Daniel capítulo 6. Ô, Vera, tá na área aí, bonitona? Consegue ouvir, linda? Verinha? Pastor, acho que agora eu consigo ler. Consegue, Gi? Consigo. Beleza. Por favor, Gi. Eu vou te falando os versos, tá? Então, Daniel capítulo 6. Por favor, lê o 4 e o 5 primeiro, querida. Todos acompanhando aí, né? Daniel capítulo 6, versos 4 e 5. Se falhar, você avisa. Tá bom, tá funcionando bem. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. É isso? 4 e 5? Queridos, olha só que absurdo. É isso aí, querida. Já você lê os próximos, por favor, tá? Mas olha só comentando esse texto, olha o que está acontecendo aí. Daniel, ele era um dos 3 governantes mais importantes da Babilônia, nessa altura do campeonato aí. Ele estava, inclusive, isso já não era mais Babilônia, tá? O império que regia o mundo nessa época aí já era o Império Medo-Persa. E o rei Dario, ele tinha conferido a Daniel a autoridade para ser um dos 3 governantes ali do Império Medo-Persa.
E ele estava, inclusive, pensando em colocar Daniel para estar acima de todos os outros governantes. Os outros 2 governantes, quando ficaram sabendo disso, movidos por inveja e querendo acabar com Daniel, pensaram o seguinte: olha, nós temos que fazer alguma coisa contra Daniel. E aí a Bíblia diz que eles começaram a procurar algum erro em Daniel. Só que eles não achavam, porque Daniel era fiel a Deus. Não que Daniel não fosse pecador, mas Daniel tinha um caráter íntegro. E eles vão procurando e não acham. Agora preste atenção na decisão deles. Olha a decisão deles. Nós temos que, então, procurar na lei do Deus de Daniel alguma coisa para poder acusá-lo. Que coisa terrível isso. Então, note, quando um filho de Deus que ama a Deus, é fiel a Deus e guarda os mandamentos dele, do Senhor Deus, isso incomoda aqueles que não querem guardar os mandamentos de Deus. E esses homens agora vão procurar na lei do Deus de Daniel algo para poder acusá-lo. Continua, por favor, Gi. Lê para nós agora o verso 8, querida. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assassina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Esses homens aí, depois é legal vocês lerem o capítulo todo, tá? Eu tô pegando só alguns textos aqui pra gente pegar o contexto, mas a ideia aqui é a seguinte: esses homens deram uma ideia pro rei. A ideia foi, olha que ideia, o máximo que foi, ó. Rei, é o seguinte: o senhor é Deus para nós. E agora, por que o senhor não faz um decreto no qual todos os homens devem orar, fazer as suas súplicas, os seus pedidos direcionados ao Senhor? Porque o Senhor é o nosso Deus. Que absurdo, não é? Eles querendo ali exaltar o rei, fazer o rei se sentir. E para que tudo isso? Porque eles sabiam que Daniel amava o Deus verdadeiro. E eles sabiam que Daniel orava ao Deus verdadeiro. E mais uma vez vocês vão perceber que vai ser dado um decreto de morte também para quem não quiser desobedecer à lei de Deus. Que coisa terrível. Então quer dizer que os homens estabelecem uma lei que é contrária à lei de Deus, e quem não quiser seguir a lei dos homens é ameaçado de morte. Presta atenção, porque a marca da besta é exatamente a mesma coisa. O que está acontecendo aqui? Os homens inventam uma lei. Essa lei dos homens é contra a lei de Deus. E quando os filhos de Deus não querem obedecer às leis dos homens, mas querem obedecer à lei de Deus, existe perseguição e ameaça de morte. Tá claro até aqui? Então, o verso 16 agora, por favor, Gi. O que é que vai acontecer? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Só os jeitos legais de morrer, né? Sendo jogado no fogo, dado para os leões devorarem, só coisa boa, né? Mas percebam, são decretos de morte contra quem está sendo fiel a Deus. E nessa história, mais uma vez, a gente sabe que Deus livrou o seu filho que foi fiel a ele. E, queridos, vocês podem acompanhar a história e vocês verão que isso aconteceu não uma, não duas, mas várias e várias e várias vezes. Os homens inventam leis contra a lei de Deus. Quando os filhos de Deus querem obedecer a Deus, são perseguidos e ameaçados de morte. Vamos ler agora Daniel 7, verso 25. Daniel 7, verso 25. Eu vou pedir que o Elias leia para nós, por favor, querido. Daniel 7, o verso 25. Texto conhecido nosso, mas as palavras dele são importantes de serem relembradas, visto que nós estamos agora descobrindo o que é a marca da besta. Daniel 7, verso 25. Elias, só abre o microfone, por favor, querido. Pronto. Por favor. Posso? Por favor, meu irmão. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Ok, muito obrigado, amigo. Então, um texto extremamente conhecido nosso, que mostrou para nós que o que o anticristo faria,
E uma das coisas seria mudar a lei de Deus. E quando vocês vão olhar o que foi feito pela Igreja Católica Romana com os mandamentos de Deus, basta vocês pegarem como está lá no Catecismo, como estão os mandamentos dados pela Igreja Católica e comparem com os 10 mandamentos da Bíblia de Êxodo, capítulo 20. E você vai perceber que, de fato, a Igreja Católica fez isso. Mudou a lei de Deus. E em que pontos mudou a lei de Deus? Quando você olhar, joga no Google, é coisa simples. Eu nem vou fazer isso aqui agora. Fica para você a tarefinha de casa aí. Joga no Google lá. Mandamentos de Deus. Ou melhor, vai na Bíblia. Pega lá, Êxodo, capítulo 20. Leia lá os 10 mandamentos de Deus, na Bíblia. Logo em seguida, jogue assim no Google. Mandamentos, os 10 mandamentos, catecismo. Igreja Católica. Joga assim. E aí vai aparecer lá os 10. E basicamente são 3 alterações feitas pela Igreja Católica. A primeira delas, o segundo mandamento da Bíblia que diz não farás para ti imagem de escultura, não te incure, não adore. A Igreja Católica tirou esse mandamento dos 10 no catecismo. Não existe. Esse mandamento foi retirado. Pode pesquisar e você vai ver que no catecismo esse mandamento foi retirado. Simplesmente por quê? Porque a Igreja Católica introduziu uma série de imagens, simplesmente dando o nome a essas imagens de santos, quando na verdade são como que divindades pagãs. O sistema apenas mudou o jeito de adorar imagens, de adorar ídolos. O segundo mandamento foi retirado. Outra alteração que foi feita. O quarto mandamento da Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E está entre um dos mandamentos que é o mandamento de adoração a Deus. O que a Igreja Católica fez? Substituiu esse mandamento por guardar domingos e festas. Portanto, a Igreja Católica alterou o mandamento que dizia para guardar o sábado, dizendo que agora o dia que tem que ser guardado é o domingo. E, então, foi feito mais uma coisa. Como a Igreja Católica removeu o segundo mandamento dos 10, ela pegou o último mandamento e dividiu em 2. O que diz lá o último mandamento? Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem nada que seja do teu próximo. A Igreja Católica pegou um mandamento que é um só e dividiu em 2, porque senão iam ficar só 9, já que o segundo foi removido. Então, eles dividiram em 2 e aí ficaram ali os 10 mandamentos. Portanto, são 3 alterações. Primeira delas, o segundo mandamento que diz para não adorar imagens foi eliminado. Não poderia isso acontecer. Segunda alteração, o mandamento em relação ao sábado foi trocado, o dia de guarda. Eles mudaram do sábado para o domingo. Isso também não poderia acontecer. E, por fim, o último mandamento da Bíblia foi dividido em 2 no Catecismo Romano. Alguma dúvida sobre isso? Tem alguém que não sabia dessa informação até aqui? Ou todos já sabiam disso? Fique à vontade para falar, tá? Eu acho que todo mundo já sabia. Eu não sabia. Não sabia, Gi? Então, faz a lição de casa, querida. Joga no Google 10 mandamentos catecismo. E aí você vai ver ali os 10 mandamentos de acordo com o catecismo, tá bem? Aí você abre a Bíblia em Êxodo capítulo 20 e compara os mandamentos da Bíblia com os mandamentos do catecismo. E você verá que aconteceu exatamente o que Daniel 7:25 tinha predito. Que este poder mudaria a lei de Deus. E, pasme. Por favor, Elias, querido, diga aí. Um detalhe. Os santos serão entregues nas mãos dele. Quer dizer que haverá a morte? Sim, perseguição e morte. Isso aconteceu. Essa descrição aí, Elias, ela é específica dentro do período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, os 1260 anos, né? Então é uma referência à Santa Inquisição, que matou muita gente, mas não só, né? Foram várias situações na qual os filhos de Deus foram mortos. Vários povos foram perseguidos, né? Queimados. As pessoas queriam guardar os mandamentos de Deus. Isso dentro dos 1260 anos. Porém, vamos agora a Apocalipse capítulo 13, ler o texto que fala da marca da besta. E por que eu quis ler, queridos, todos esses textos com vocês antes? Porque agora
ao lermos Apocalipse 13, 14 a 17, o texto que fala sobre a imposição da marca da besta, vai fazer muito mais sentido para você e para mim. Porque vocês vão perceber que a história é a mesma. Não tem nada de novo debaixo do sol. A história vai se repetir. Apocalipse capítulo 13, do 14 até o 17. Eu vou pedir para Marli ler para nós, por favor, querida. Apocalipse 13, do 14 ao 17. 14 ao 17? Aí, isso, Apocalipse 13, do 14 até o 17. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra. Cortou, minha linda. Fizessem uma imagem, a besta, aqui está isso. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Pessoal, a linguagem é a mesmíssima de tudo que a gente viu aqui até agora. Perceba, agora é o seguinte. Apocalipse 13 começa falando sobre a besta que emerge do mar. A besta que emerge do mar é o mesmo poder representado pelo chifre pequeno de Daniel 7. Portanto, a besta que emerge do mar também representa a Igreja Católica Apostólica Romana. Perceba que eu já não estou mais deixando de falar nada aqui, tá bom? É porque simplesmente é muito claro a partir de tudo que a gente já viu. Inclusive, se alguém está vendo esse vídeo aqui e pegando esse vídeo solto, não use ele solto. Tem que pegar os estudos anteriores, porque não vai restar dúvida nenhuma para o que eu estou afirmando aqui. E a gente viu isso tudo na Bíblia, tá bem? Porém, a Bíblia agora vai falar sobre uma besta que emerge da terra. Hoje eu não vou falar sobre quem é a besta que emerge da terra, mas a besta que emerge da terra, Bom, eu vou falar assim. Vamos lá. Vamos rapidamente, bem rapidão, tá? Vamos pegar todas as evidências aqui sobre a besta que emerge da terra. Calma aí, deixa eu só abrir aqui Apocalipse 13. Vocês vão falar para mim quem é a besta que emerge da terra. Calma aí. Apocalipse capítulo 13, deixa eu pegar aqui os versos. Vamos lá. Acompanhem aí. Eu vou pedir para vocês agora irem respondendo o que eu for perguntando, por favor, tá? Olha só, Apocalipse 13, a partir do verso 11. Apocalipse 13, verso 11. Posso ler? Antes do 11, o 10. Olha o 10, o que diz. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, note que antes de falar sobre a marca da besta, mais uma vez a Bíblia fala sobre um povo que está sendo fiel a ele, que continua sendo perseverante, e estes são os santos, ou seja, aqueles que amam a Deus, aqueles que estão vivendo de acordo com os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Apocalipse 13, verso 11. Não me deixem falando sozinho, responda aí, tá? Olha o que vai dizer. Vi ainda outra besta emergir da terra. Primeira pergunta que eu faço. A besta que emerge do mar, o que significa mar? O que significa mar? Povos, multidões? Povos, nações. Mar significa povos, multidões. Então, o que significa terra? Se mar significa lugar cheio de gente, lotado de gente, o que significa terra, então? País, região. Não, seria o contrário de mar. Se mar é um lugar extremamente povoado, o que é terra? Deserto, vazio? Um lugar deserto, um lugar vazio, exatamente. Então, olha só, a primeira besta, ela emerge do mar. A gente tem que compreender, meus amores, que mar tem a ver com aquela região lá da Europa. Por que a região da Europa? Porque era um lugar extremamente povoado.
Olha nosso país aqui, a gente foi colonizado por quem? Europeus. Europeus, né? Pega os países que estão do nosso lado, foram colonizados por quem? Europeus. Pega a América do Norte, que está acima de nós, foi colonizado por quem? Europeus. Vocês percebem? Então, ó, França, Inglaterra, Portugal, Espanha saíram colonizando nossas terras, as terras da América, né? Então, vejam só, se o mar representa lugar densamente povoado, a gente tem que pegar o contexto aqui, meus amores, de que no período do que é conhecido como a Idade Média, esse texto se refere ali ao período da Idade Média, quando a Europa era muito forte, não é? Ainda é, né? Mas era um lugar densamente povoado e tal, a Igreja Romana estava lá, era lá que predominava, é ali que foi a região dos impérios, lá é o lugar densamente povoado. A besta que emerge do mar surgiu lá. Agora, a besta que emerge da terra não surgiu lá, ela surgiu num lugar deserto. Não foi naquela mesma área do planeta, então. Foi numa área deserta. Tranquilo até aí? Continuemos. Ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, pera um pouquinho. Só lembrando que besta é um poder, um rei, um reino ou um governo. Tranquilo? Então, agora nós estamos analisando um poder, um governo, um país que surgiria numa região despovoada da Terra, pouco povoada, e também este lugar, esta nação, esse país, no princípio falaria como cordeiro, ou seja, o seu discurso seria dócil, manso, mas o texto diz que falava como dragão, ou seja, começa com um discurso manso, bondoso, cortês, mas ao final termina falando como o verdadeiro dragão. E quem é o dragão na Bíblia? Satanás. Satanás. Então, vejam só. A besta que emerge da terra, então, quer dizer que é um poder que surgiu numa região despovoada da terra, começou com um discurso manso, como de cordeiro, mas por fim vai se mostrar que é o dragão que está por detrás. Olha o que vai dizer o verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, ela tem autoridade também sobre o mundo, como tinha a primeira besta, a besta que emerge do mar. Agora veja a sequência. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Meus amores, vocês lembram como foi que a Igreja Católica eliminou os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos? Como foi? Matem todos. Não. Mas de que jeito que foi? A Igreja Católica tinha um exército à sua disposição? Ela usou o exército de quem? Não. Dos romanos? Ela utilizou, ela fez alianças políticas. Com os romanos. Lá atrás, a Igreja Católica fez... Exatamente. Olha, fez aliança primeiro com uma tribo bárbara para acabar com a outra, depois fez aliança com Justiniano. E foi Justiniano, o imperador Justiniano, que deu autoridade para o Papa perseguir, matar os cristãos antigamente. E foi Napoleão Bonaparte, mandando o general Berthier, que acabou com isso na história. Então, a Igreja Católica, ela tinha autoridade civil também. Hoje a Igreja Católica tem autoridade civil? Não, não tem. Tem apenas autoridade religiosa. Só que o que Apocalipse 13 está dizendo para vocês e para mim é que vai surgir, já surgiu, né? Surgiria um outro poder, e esse poder ele apareceria numa região despovoada da terra, com um discurso manso, manso, manso a princípio, e é esse poder que vai fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ou seja, haverá novamente uma aliança política. Mais uma vez, igreja e Estado se unirão. Detalhe, o texto diz, cuja ferida mortal fora curada. Meus lindos, é feita uma referência à ferida mortal que a Igreja Católica sofreu. Quando foi que a Igreja Católica sofreu uma ferida mortal? Em que ano foi? 1800 e pouco? 1798.
e 98. Desculpe, pastor. Me perdi com as datas. Tranquilo, lindão. Que isso, foi próximo, chegou pertinho, bonitão. Então, olha só, no ano de 1798, foi que a Igreja Católica sofreu a ferida mortal, certo? Quando a Bíblia fala sobre a besta que emerge da terra, ela faz uma referência à ferida mortal. Ou seja, a besta que emerge da terra, ela surgiria muito perto do ano de 1798. Vai juntando as informações aí, ó. Então, quer dizer que a besta que emerge da terra não está na Europa, está numa região que era pouco povoada do planeta. Essa nação, ela seria muito acolhedora no princípio, porque ela falaria como cordeiro. E essa mesma nação surgiria no final ali do século XVIII, perto do ano de 1798. Estão pegando as informações? Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Queridos, aqui eu preciso fazer uma referência a vocês. Teríamos que ler um outro texto, o tempo está curto. Se a gente falar sobre isso agora, a gente não vai ver qual que é a marca da besta hoje. Mas eu vou falar resumidamente, tá? Lá no livro de Atos, no livro de Atos, vocês se lembram do episódio do Pentecostes? Sim. Lembram quando os discípulos falaram em línguas estranhas, falaram em línguas estrangeiras? O texto lá atrás de Atos vai dizer que as pessoas viam como línguas de fogo descendo do céu. E isso aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado, certo? E é como que fogo havia descido do céu. Ok? Aqui é feita uma referência que é a partir desse poder também da besta que emerge da terra, que ela também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. Mas perceba que esse fogo não é de Deus, tá? Não é o Espírito Santo de verdade, mas é uma contrafação, é uma imitação, é uma obra barata aqui, é uma imitação barata da obra do Espírito Santo. É um falso Pentecostes. É um falso Pentecostes. Estão pegando a ideia? Pergunta. Pode falar, querido. Pastor? Pode falar, querido. Isso será possível ser percebido assim facilmente? Esses falsos sinais? Meus lindos, eu vou fazer uma proposta aqui para vocês, tá? Eu vou falar qual é a besta que emerge da terra. Você pode concordar ou você pode discordar. Mas quando a gente analisa a história, a gente vai perceber que foi no ano de 1776 que surgiu o que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos da América. E exatamente os Estados Unidos surgiu, sabe em que contexto? Com os cristãos fugindo da Europa por causa da perseguição que a Igreja Católica fazia. E os Estados Unidos é conhecido como o berço do protestantismo. Sabe por quê? Porque foi os Estados Unidos que acolheu os cristãos que estavam fugindo da Igreja Católica, que estava perseguindo. E quando os Estados Unidos acolheu, qual que é o discurso dos Estados Unidos? Liberdade. Não é a nação que tem a estátua da liberdade? Sim. É a nação que começou falando como cordeiro. Venham para cá todos, aqui todos podem ser livres. Aqui você pode adorar a Deus verdadeiramente. Aqui você pode ser fiel a Deus, você não vai ser perseguido aqui. A Bíblia diz que a besta que emerge da terra, ela surgiria num contexto no qual ela falaria como cordeiro. E foi exatamente assim que os Estados Unidos surgiram, recebendo cristãos que estavam fugindo da Igreja Católica, fugindo da besta que emerge do mar, indo para a besta que emerge da terra. Detalhe, foi lá nos Estados Unidos que surgiu o pentecostalismo, no qual hoje fala-se em línguas estranhas, que não é algo bíblico, é uma falsa obra do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que grandes sinais seriam feitos. E detalhe, quando a Bíblia fala sobre a Igreja Católica, ela diz que ela é a mãe das meretrizes. Ou seja,
todas as igrejas que também desobedecem aos mandamentos de Deus estão também prostituídas. Também são igrejas que guardam o domingo, por exemplo, que não é mandamento de Deus, é mandamento de homens. E também foi estabelecido lá atrás pela besta que emerge do mar. Falei bobagem ou não? O que vocês acham? Gostaria de acrescentar, posso, pastor? Pode falar, querido? Não entendi. Gostaria de acrescentar um breve comentário. Fica à vontade, querido. Como é que se explica a questão da Cúria Romana, do Papa, a questão Papa e tudo mais, onde muitos historiadores colocam como sinais dos tempos o 666 seria o Papa? Então, meu irmão, o 666, alguns tentam fazer algumas contas, alguns cálculos aí. Eu, particularmente, eu acho forçado, por exemplo, pegar o Vicarious Filii Dei e fazer as contas e tentar provar. Qualquer coisa que a gente for ficar tentando fazer, a gente vai conseguir... a gente vai... Eu acho uma forçada de barra. Pegar é uma coisa meio um pouco na minha cabeça, não é bíblico, é da mente humana. O que eu vejo biblicamente falando, sabe o que é o 666? Biblicamente falando, Deus, ele criou o mundo em quantos dias? 7 dias. 7 dias. Em que dia ele criou o homem? Sexto. No sexto. Sexto dia. Sexto dia, exatamente. Por que Deus, ele não parou por aí a criação? Por que ele criou o 7º dia? Porque ele queria mostrar uma coisa, que se o homem parar no 6, se o homem parasse só na sexta-feira, o homem seria incompleto. O homem seria imperfeito. Ele criou o 7º dia para mostrar, sabe o quê? Que quando o homem entra na presença de Deus, que é o propósito do sábado, o homem se torna completo, o homem se torna pleno, o homem se torna perfeito. É só na presença de Deus que o homem se torna perfeito. Portanto, o 7 na Bíblia, ele simboliza perfeição. Ao passo que o 6 significa incompletude, imperfeição. 7 significa completude, 6 significa incompletude. Quando a Bíblia quer enfatizar uma coisa de maneira muito intensa, repete 3 vezes. Por exemplo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, não é isso? Ou seja, Deus, ele é completamente santo, plenamente santo. Quando a Bíblia diz assim, é 666, o que a Bíblia está querendo dizer? É imperfeito, imperfeito, imperfeito. É contra Deus. É anticristo. Se opõe a Deus. Babilônia significa confusão. Lembra que eu falei para vocês que Babilônia que usava demais o 6? O 666 simplesmente é uma referência à confusão babilônica. É simplesmente uma referência à confusão. Isso, a meu ver, tá bem? Posso estar equivocado. Mas ficando só com o que a Bíblia fala sobre o número 6, o 666, sim, simboliza a Babilônia. E Babilônia simboliza a Igreja Católica Romana. Opa, pode dizer, por favor. Pode. Eu tenho a explicação assim, o número 666 representa um sistema em vez de um indivíduo, como é usado no sentido simbólico. Ele não pode ser uma marca literal. Os judeus acreditavam que havia uma maldição no número 6, mesmo estando ele sozinho. Multiplicando-o por 3, ele terá uma potência para o mal, impossível de ser superada. A estátua construída por Nabucodonosor, em Daniel 3, tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Os deuses em Babilônia eram classificados por números. O deus menor recebia o número 6, o deus maior, o número 60. Quando se desejava referir-se a todos os deuses, usava-se o número 600. Assim vemos um claro paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Este número está em oposição a Deus, que busca ocupar o seu lugar. Irmã Eliana, a senhora poderia falar sobre essa fonte que a senhora acabou de ler?
Não entendi? Eu gostaria De que de saber. Que é a fonte? Essa fonte é a Bíblia. A fonte eu mesmo mostro, também peraí. Eu vou mostrar a fonte. Ah, tá. É um Tá? estudo bíblico. E Bíblia tenho quase mais do outros Apocalipse. complementos. Legal. Top. Maravilha. Maravilha. Top. Então, meus amores, assim, o que eu diria para vocês? Quando a Bíblia fala sobre o 666, ela está nos levando de volta lá para um episódio que aconteceu em Daniel 3. Em Daniel 3 tinha uma imagem erguida. A imagem ela era de 60x6. E o que estava em jogo? Era um mandamento de Deus que estava sendo jogado por terra. Os homens estavam sendo obrigados a adorarem a imagem. E quem não adorasse seria morto. O que a Bíblia está mostrando para nós, então? Que a marca da besta é o quê? Vai ser um mandamento de Deus sendo jogado por terra. Vai haver uma aliança, de novo, entre Estado e religião. Um poder civil vai conferir a sua autoridade de novo para a Igreja Romana. E haverá uma perseguição contra aqueles que não quiserem transgredir os mandamentos de Deus. Agora vem cá. Isso tudo é muito imaginário, não é? É muito absurdo. Será que isso realmente poderia acontecer? Olha, eu creio que está caminhando para isso. Agora a minha dúvida é se será os Estados Unidos dar o primeiro passo, né? Então, meu irmão, aí tem que olhar realmente as evidências, né? Para mim particularmente, tá? Para mim particularmente, não há outra nação que se enquadre tão perfeitamente quanto os Estados Unidos, pelas razões que eu mencionei. Primeira, o momento em que ela surge, 1776, é muito perto de 1798. Ela realmente surgiu numa região deserta, realmente surgiu acolhendo cristãos que estavam fugindo lá da besta que emerge do mar, da Igreja Católica, que estavam fugindo da Europa. Começou com um discurso de liberdade. Entretanto, os Estados Unidos já mostrou várias vezes o poder que tem, a autoridade, o potencial bélico que tem, né? Eu acho que, assim, no mundo, a gente tem outras potências. A China, por exemplo, é uma grande potência, né? Mas, de fato... Mas, pastor, os Estados Unidos não está na Europa, né? Exatamente. Por isso que a Bíblia diz que a besta é a besta da terra. É por isso que não é uma besta também que emerge do mar, é uma besta que emerge da terra, de uma região despovoada. Então, era despovoada, né? Era. O pastor começou falando da China, tem outros oponentes aí também, como, por exemplo, a Rússia, a União Soviética, a Coreia. Tem vários aí que estão se degladiando. Exatamente. Agora tem uma outra evidência. Essa questão do faz fogo descer do céu é um paralelo muito forte com o livro de Atos, quando fala sobre o Pentecostes. E foi nos Estados Unidos que começou ali esse movimento neopentecostal, esse movimento pentecostal de manifestação do Espírito Santo, de gente caindo, de gente pulando, de gente gritando, de gente falando língua que não existe nesse planeta, que é um falso Pentecostes. E isso não aconteceu na China, isso não aconteceu na Rússia. É verdade. É o ano que surgiu os Estados Unidos. Sim. Meus lindos, para a gente finalizar... Pode falar, querido. Desculpe. Perdão. Não, digo, por aí já tem uma margem fortíssima, né? Uma margem fortíssima e então, quase as evidências são muito fortes. Será por lá, né? Bem forte mesmo. As evidências são muito intensas, tá bem? Não só por isso também, mas quem é que dita a cultura mundial? Quem é que dita a cultura hoje? Sim. Os Estados Unidos, os Estados Unidos não é um império. Mas qual que é a língua que todo mundo tem que falar hoje? Não. O inglês. Qual que é a língua que todo mundo tem que falar? Na verdade, pastor, o inglês. Na verdade, também já tem aí o mandarim que está fortíssimo, hein? Tomando conta do mercado. Sim, lindão. Então, aí tudo cabe a avaliações, tá? Como eu falei para vocês, eu fiz uma proposta, tá? Mas uma coisa é certa. Sem dar nome aos bois, existe um poder que mudou a lei de Deus e existe um outro poder que vai conferir autoridade a esse poder aqui
para que juntos persigam a humanidade criando um decreto contra a lei de Deus. Agora, para fechar de vez, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Eu vou ler esses dois textos, se vocês me permitirem, tá? Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7, de 1 a 3. Eu não vou deixar vocês sem a gente fechar aqui, vocês vão me bater, a gente já está há vários dias já vendo isso aqui. Vamos fechar, me deem só mais 3 a 5 minutinhos, por favor, tá, meus amores? Olha só, Apocalipse 7, de 1 a 3. Posso ler? Nossa parte Apocalipse aqui, por 7, favor. 1 a 3. Apocalipse 7, do 1 ao 3. Diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Queridos, antes de a Bíblia falar sobre a marca da besta, a Bíblia falou sobre a marca de Deus. Antes de a Bíblia falar sobre o selo, a marca da besta, a Bíblia falou que Deus tem um sinal, Deus tem um selo. A marca da besta é colocada sobre a testa e sobre a mão. A marca de Deus é colocada sobre a fronte, ou seja, sobre a testa. Qual é a marca de Deus? Porque se soubermos qual é a marca de Deus, automaticamente saberemos que a marca da besta é o contrário dela. Essa O seria a diabo minha não última inventa nada de pergunta. novo. Pois é. O diabo não Qual é a inventa marca nada de Deus? novo, gente. Qual é a marca de Guardar Deus? os mandamentos. Guardar o sábado. Vamos ver se é isso mesmo? Ezequiel Guardar os capítulo 20, mandamentos. verso 12. Lê aí, Francisco, para nós. Ezequiel 20, verso 12. Eu preciso encontrar, por favor, minha guardinha. No meio da Bíblia, depois de Daniel. Estou procurando aqui. Depois de Daniel. Ezequiel 20, verso 12. Antes de Daniel, pastor. É antes, né? Ezequiel, Antes de Daniel. 20. Obrigado, Ti. Tá. Ezequiel está antes. achei. Antes de Daniel. Ezequiel 20, verso 12. 20, 12. Isso aí. Achou? Todos acharam? Pode ler? Pode ler. Também lhes dei os meus sábados, está no plural aqui, hein? Os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu sou o Senhor. Fiz dele um povo santo. 2 vezes no plural, 2 frases. Lê agora o verso 20. O 20. Ok. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Esse texto está dizendo que o sábado ele é o sinal entre Deus e o seu povo. Ou seja, o sábado é o selo de Deus. O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Agora, será que só o sábado é o selo de Deus? É só o sábado, então? Então é só o sábado e já era? Vamos ler o último texto da noite. Os mandamentos. Tá? Isaías 8:16. Isaías 8:16. Abram aí, por gentileza, bonitezas. Isaías 8:16. Isaías 8:16.
Eu vou ler, tá? Todos acompanhando? A Bíblia diz que Deus ele quer colocar o selo dele em seu povo antes da destruição do planeta. Certo? Está lá em Apocalipse 7. Que selo é esse? Já vimos uma referência ao sábado em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. E agora leremos Isaías 8,16. Isaías 8,16 diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Gente linda, resumo de hoje. Jesus disse que quem o ama guarda os seus mandamentos. Apocalipse 14:12 disse que a perseverança dos filhos de Deus antes da volta de Jesus está em guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Vimos que Satanás quis colocar o trono dele acima do trono de Deus, quis jogar a lei de Deus por terra. Vimos que, de fato, o anticristo, a besta que emerge do mar, a Igreja Católica Apostólica Romana, de fato mudou os mandamentos de Deus, dentro dos 1260 anos proféticos. Vimos que isso é muito antigo. Caim matou Abel porque Abel foi fiel a Deus. Vimos que Daniel foi jogado na cova dos leões porque guardava os mandamentos de Deus. Vimos que os amigos de Daniel foram jogados no fogo para morrer porque não quiseram adorar a imagem que foi feita. E vimos que Apocalipse 13 afirma para nós que a besta que emerge do mar, unida à besta que emerge da terra, vai emitir um decreto novamente, para que seja colocada uma marca sobre todo homem. E quem não aceitar também será ameaçado de morte. Também haverá perseguição. Também haverá um decreto. Vimos que antes da marca da besta existe a marca de Deus, o selo de Deus. E o que é o selo de Deus? O selo de Deus é a lei de Deus na íntegra. É a lei de Deus completa, incluindo o sábado. Agora sim, o sábado se destaca como selo por uma razão. Quando você lê Êxodo 20, de 8 a 11, lá diz que Deus fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Todo selo, se você pegar documentos antigos, você vai ver, por exemplo, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ou seja, aparece no selo do rei, aparece o nome do rei, aparece a região de autoridade que ele domina e aparece também qual é a função dele, rei, no caso, né? Então vai aparecer Nabucodonosor, o nome, qual que é a função dele? Rei, e vai aparecer a região que ele domina, qual? Todo o Império da Babilônia. Quando a gente olha o único mandamento dentre os 10 em que aparecem estas características de Deus, é exatamente o mandamento sobre o sábado. Êxodo 20, de 8 a 11. Você vai ler assim: porque em 6 dias fez. Ou seja, quem é que fez? O Criador. Então, qual que é a função de Deus? Ele é o Criador. Fez o Senhor Deus. Qual que é o nome dele? Jeová, o Senhor Deus. E qual que é a região que ele domina? O céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Quando você e eu guardamos o sábado, nós reconhecemos que Deus é o Senhor dos senhores e nós o adoramos no dia estabelecido por ele. É por isso que o sábado ele recebe sim um destaque quando a gente fala sobre selo de Deus. Mas não é só o sábado, tá? Isaías 8,16 disse: sela a lei, é a lei toda, no coração dos meus discípulos. Eu quero terminar fazendo um apelo a você para que você ore ao Senhor Jesus Cristo, é o que eu vou fazer também, e a gente peça a Ele que nos ajude a sermos fiéis hoje no pouco, porque vai se levantar uma perseguição, e quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se hoje a gente negocia em pequenas coisas, se hoje a gente faz pequenas concessões, se hoje a gente negocia nossos valores e nossos princípios por coisas pequenas, imagina o dia que nós fomos ameaçados de morte. E toda a questão é adoração. A quem você adora? Quem é que você adora? O Deus criador dos céus e da terra? Ou o que está contra Deus? Eu fechei por aqui, tá? Fiquem à vontade, nós estendemos demais. Hoje foi o estudo mais comprido de todos. Já tem gente aí sofrendo de fome, de suor, de calor, querendo tomar banho.
Pastor? Queridos, dúvidas, comentários, fiquem à vontade, tá? Queria colaborar. Por favor, amigo. A minha versão, a NVI, está assim em Isaías 8,16. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Amém. É isso aí, amigão. Perfeito. Perfeito. Eu gosto muito da NVI. Muito boa. Mais alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Alguma dúvida? Vocês acham que foi tudo loucura o que foi falado aqui ou vocês acham que faz sentido? Nada. Coerente. Abre, né? Faz um puff na mente. E a gente começa a assimilar. Diga aí, que Capê. a gente já vive no Apocalipse. Só falta agora mesmo decreta também, porque a gente é meio mascarado, mas a gente vive. Caião. Caião. É isso mesmo, amigão. Se a gente for pesquisar algumas coisas, a gente vai ver que, de fato, as coisas se encaminham para isso, né, amigão? Não, eu só ia dizer que faz todo sentido mesmo, toda a explicação, conforme a gente vai lendo. Por isso que é importante estudar, né? Porque, você vê, a Bíblia a gente vai e volta, vai e volta. Às vezes a gente fica preso numa passagem e não entende. Eu acho que é isso que acontece com muitas pessoas. Lê uma passagem e acha que vai entender e não vai. Tem uma cantora aqui. Coisa mais linda, misericórdia. Riqueza. Riqueza de Deus. Mais alguém gostaria de comentar? Alguém gostaria de cantar também? Se quiser cantar, fique à vontade. Vamos fechar então com uma oração, meus amores. Vamos orar? Eu vou pedir, por favor, ao Caião. Pode fazer essa oração, Caio, querido, para a gente encerrar? Vamos lá. Senhor, obrigado por mais uma semana de vida. Obrigado também por abrir nossos olhos. Muito obrigado pela oportunidade de aprender mais. E assim, enraizar as palavras. Que o Senhor cuide de todos aqui representados, dos que vão conhecer a palavra através desse grupo. Eu tenho fé. Amém. E que tenhamos uma ótima semana. Amém. 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 Que Deus abençoe e guarde vocês, lindezas. Um feliz sábado. Desculpa pelo horário. Feliz sábado. Feliz sábado. Tchau. Tchau. Beijo, Duda. Hoje Duda. tá morrendo de sono já. Cadê a Tom? Linda. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Lindos. Tchau, Fiquem boa com Jesus. noite. Foi um prazer. Até a próxima.